Olá, irmãos e irmãs, todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos à nossa série sobre o livro de Atos. A gente começou uma nova série no domingo passado, com o título O Espírito Santo em Ação. O título dessa pregação hoje é Cura, Pregação e Restauração. E no domingo passado a gente começou essa jornada no livro de Atos. Lucas, que é médico, que é historiador, que é pesquisador, ele escreveu um relato ordenado sobre tudo que Jesus tinha feito e depois o que o Espírito Santo fez por meio dos apóstolos. E essa obra ela foi dividida em 2 volumes, né? O Evangelho de Lucas, que conta a vida, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E o segundo volume é o livro que a gente está estudando, é o livro de Atos, que vai contar aí como que o Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos e também na vida da igreja. Então, no capítulo 1, a gente aprendeu que Jesus, antes de ser levado aos céus, ele prometeu o Espírito Santo, que ele desceria no dia de Pentecoste. Também a gente viu os discípulos perseverando em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Depois disso, a gente vê Pedro se levantando ali dentre os 11, né? E também a gente viu também a escolha do 12º apóstolo, né? E aí, na quinta-feira, foi compartilhado um vídeo com vocês do capítulo 2, que falou um pouco sobre a promessa de Jesus sendo cumprida. O Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecoste e Pedro levanta ali para pregar e explicar o que estava acontecendo, né? Porque o Espírito Santo tinha capacitado os apóstolos e os discípulos que estavam ali a poder declarar as maravilhas do reino de Deus, e foi incrível isso. Cada um pôde receber, né, as maravilhas sobre o reino de Deus, e eram pessoas vindo de várias nações. Isso foi muito legal. E aí a gente vê Pedro, né, falar sobre o profeta Joel, ele falar sobre Davi, tudo que estava escrito a respeito de Jesus, e ao final ele chama ali os judeus ao arrependimento. E aí a Bíblia fala que 3.000 pessoas recebem a mensagem e são batizados, e logo em seguida, né, a comunhão dos cristãos, os apóstolos ensinando, fazendo muitos sinais e maravilhas, e aí a igreja crescia, né? Fala que Deus ele ia acrescentando todos os dias novos membros, e a igreja se expandiu. E hoje, agora, a gente chega aqui no capítulo 3, que é o que a gente vai compartilhar agora, né? Eu queria te convidar, antes da gente ler o capítulo 3, a fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, muito bom dia, muito obrigado, Pai, pelo poder do Seu Espírito. Obrigado por esse relato que Lucas deixou para a gente, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir o coração dos nossos irmãos, nossas irmãs, para poder receber essa mensagem que o Senhor preparou para nós. Eu oro para que o Senhor possa abençoar os amigos também que nos ouvem nessa manhã, e peço, Deus, para que o Senhor possa me usar aqui como um canal, né, para que a mensagem chegue de acordo com aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Então te convido a abrir aí em Atos, no capítulo 3, a gente vai ler do 1 ao 11. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles
no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aqui. A gente vê no estudo do capítulo 3 de Atos, ele é dividido em 2 blocos. No primeiro bloco, foi o que a gente acabou de ler, fala da cura de um aleijado de nascença, e no segundo bloco fala da pregação de Pedro. E é interessante que esses fatos eles vão servir de pano de fundo para tudo que vai acontecer no capítulo 4. É levantada uma perseguição e os apóstolos são convidados a calar a boca, não falar no nome de Jesus. Só que esse é um assunto para a próxima aula, provavelmente na quinta-feira vai ser lançado um vídeo e a gente vai estudar esse capítulo também. E a gente pode tirar várias lições desse capítulo de Atos, né? Pedro e João, até esse ponto aqui, eles já eram bem conhecidos do povo. Lá em Atos 2, no versículo 43, falam que eles faziam muitos sinais e maravilhas, né, diante do povo, além de ensinar a palavra de Deus. E o que nós acabamos de ler foi um relato, né, de um desses sinais. E a gente pode observar, mesmo antes desse milagre acontecer, já aí no versículo 1, eles estavam subindo ali para poder orar, às 3 horas da tarde, e eu vejo 2 coisas aqui. A primeira é que Pedro e João, eles estavam buscando preservar a sua comunhão com Deus. E a segunda coisa é que eles buscavam fazer isso juntos. Pedro e João eram amigos, mesmo antes, né, de ter conhecido Jesus, depois se tornaram os principais amigos de Jesus, juntamente com Tiago. E depois que Jesus é elevado aos céus, eles continuam com essa amizade, eles oram juntos, eles andam juntos, e muita coisa legal acontece com eles dois, né? Então, assim, eles andavam por toda parte juntos, e nesse momento eu queria parar aqui um pouquinho para poder falar com você, né? A gente está aí diante dessa quarentena e, na verdade, assim, muitos encaram de uma maneira negativa, mas vamos pegar o lado bom. Deus tem nos dado a oportunidade para a gente orar mais. Então, eu queria, na verdade, te falar que tem muitos irmãos, né? Eu mesmo, alguns irmãos aqui do meu convívio mais próximo, né? A gente tem marcado tempos por Skype, por telefone, por WhatsApp. Hoje a gente, graças a Deus, tem várias ferramentas, né? Aplicativos de reuniões que a gente pode estar reunindo como igreja em casa, mesmo não estando perto fisicamente. A gente pode também buscar tempo ali para poder orar. E uma coisa que eu quero te perguntar, na verdade, é se você tem zelado pela sua vida de oração. Quanto tempo você tem dedicado à sua vida de oração? Então, meu irmão e minha irmã, não desperdice, né? Até mesmo você que está vendo esse vídeo, né? Não desperdiça essa quarentena, né? Aproveita esse tempo para poder orar a Deus. Não tenha pressa de orar, né? Hoje a gente tem mais tempo livre, né? Vamos pegar pelo lado bom. Então você e eu, nós recebemos de Deus essa oportunidade, né? E você e eu também, você que participa aqui do nosso movimento de igreja, você pode voltar àquele bom e velho hábito, né? De convidar um irmão para ter um tempo de oração. Então eu queria te encorajar com isso, né? Mas continuando aqui, a cura desse aleijado de nascença, ela mostra uma coisa. O propósito de Deus é a regeneração de todo ser humano. Né? O Espírito Santo, ele vem e nos oferece uma cura total e completa, né? Então, olhando para esse texto aqui, a gente vê, né? O que ele faz na vida desse aleijado, na verdade, ex-aleijado, depois que ele foi curado, né? Então, Lucas, como médico, ele faz questão de mostrar para a gente as condições daquele mendigo, daquele aleijado, né? Então, ele fala que ele era aleijado desde nascença. E um detalhe interessante, que ele pedia esmolas ali, até mesmo para poder chegar ali, para poder pedir esmola, alguém tinha que levar ele ali todos os dias. Então, se alguém não levasse ele, não teria condições nem de sair de casa.
Olha isso. E no contexto daquela época, não era permitido às pessoas com deficiência física ter acesso ao pátio do templo. E um deficiente físico, ele era tido como uma pessoa que era amaldiçoada por Deus, uma pessoa que era excluída da sociedade. Na verdade, a sociedade o via assim como um excluído e ele também se sentia assim. Lá em Atos 4, versículo 22, fala que esse homem tinha mais de 40 anos de idade e ele se sentia assim, excluído, né? E aqui eu quero falar, né, que ele não tinha valor social, mas eu acredito que esse é o verdadeiro necessitado, né? Ele se sente mal e tudo, né? E além disso, ele não podia entrar no templo para poder adorar a Deus. Era terrível a situação, né? E interessante que a palavra templo aparece aí só nos versículos de 1 ao 11, 6 vezes, né? E o milagre ele foi feito fora do templo. Então Lucas estava querendo comunicar alguma coisa com isso também. E eu acredito que ele estava querendo falar, né? Deixar claro o que a religião faz, né? Os fariseus, os mestres da lei, eram homens que excluíam as pessoas de ter acesso a Deus, né? Então, assim, a religião faz isso com as pessoas, ela exclui, né? A religião tem uma corrente de pensamento exclusivista, onde uns podem entrar e outros têm que ficar de fora. E só que Jesus não era assim, né? E o cristianismo vai bater de frente com essas questões, né? E hoje Deus fala, né, que todos têm acesso a Ele, né? Homens, mulheres, judeus, gregos, né, escravos, patrão, empregado, todos são bem-vindos no reino de Deus, né? E podem ser resgatados, podem ser restaurados por Ele. Então Pedro e João, na hora que o mendigo avista aqueles dois, né, Pedro e João, ele provavelmente já conhecia eles, né, a generosidade deles, então ele esperava receber uma esmola, uma oferta generosa, porque os discípulos daquela época já tinham se desprendido, né, do materialismo, né, eles compartilhavam tudo que eles tinham, e aí ele estende as mãos para poder pedir uma oferta, né? E o que ele não sabia, que na verdade Deus queria fazer algo mais por ele, queria transformar completamente a vida dele e daquele dia em diante a vida dele não seria mais a mesma, né? Detalhe que ele pediu esmolas, ele não pediu para ser curado, mas Deus tomou uma iniciativa por meio do Espírito Santo de dar a ele muito mais do que ele imaginava, né? E é isso que Deus faz, né? Através dessa cura também, o Espírito atrairia milhares de pessoas para poder pregar o Evangelho, para Pedro poder pregar o Evangelho, né? Então Deus queria restaurar, devolver a dignidade daquele homem e Deus, por meio de Jesus, Ele pode devolver a dignidade de todo homem que se sente excluído, né? Ele é capaz de fazer isso com qualquer ser humano, né? Em Efésios 2, de 4 a 5, fala que Deus é rico em misericórdia, fala que Ele nos amou, mesmo quando a gente estava em transgressões e pecados. Depois você pode ler lá, Efésios 2, de 1 ao 10, a mensagem também é muito interessante. Agora presta atenção, vou beber uma água aqui. Presta atenção numa coisa. Uma coisa que eu tirei aqui para mim é como nós podemos ser usados por Deus. E eu queria que você depois lesse com mais calma os versículos 4 e 5. Mas eu vou narrar aqui o que aconteceu. O mendigo estende as mãos, pede a esmola, e aí acontece um fato interessante. Pedro e João param, olham para ele, olham bem para ele, né? E eles interagem com alguém que já não tinha mais esperanças, né, de vida. A vida dele era talvez ser mendigo para o resto da vida, né? Ele não podia trabalhar porque ele era aleijado, né? E eles disseram para ele assim: olhe bem para nós, né? Aí ele olhou com atenção e eu creio que ele ergueu a cabeça e olhou fixo para eles ali, esperando receber alguma coisa, né? E aqui eu quero falar com você que recebeu esse vídeo, você que talvez não faz parte, não é membro de nenhuma igreja, né?
Assim como Pedro e João pararam, olharam para aquele homem, né? A pessoa, talvez a pessoa que te enviou esse vídeo, ela tenha olhado por você, ela tenha olhado para a sua vida. Na verdade, talvez Deus tenha usado a vida dessa pessoa para comunicar que Ele quer te oferecer também o mesmo que Ele ofereceu para esse aleijado, né? Uma experiência de ter uma vida nova e transformada. Então pensa nessas coisas, né? Você é muito bem-vindo aqui no nosso movimento e vai ser uma satisfação especial poder te conhecer. Então procura também a pessoa que te convidou para poder assistir esse vídeo, né? Talvez assim seja a hora de você erguer a sua cabeça e falar também, não, me fala aí o que você tem para me falar, né, sobre Jesus. E esse mendigo, ele não imaginava, né, que daquele dia em diante ele poderia entrar no templo, né? Ele não imaginava que isso poderia acontecer um dia na vida dele, né? Ele teve a oportunidade de ouvir de Jesus e mais, receber a cura total e completa. Então, assim, ele teve a oportunidade, o mais incrível, né? Que ele teve a oportunidade de entrar no templo pela primeira vez, andando, saltando, louvando a Deus. E esse episódio é incrível, né? E eu quero trazer aqui para nós, irmãos, uma reflexão, né? Hoje nós temos ao nosso redor muitas pessoas, né? Uma imensidão de pessoas, uma infinidade de pessoas que estão na mesma condição desse aleijado aqui. Estão paralíticos espiritualmente e uma infinidade de pessoas, né, de cabeça baixa, sem esperança, muitas vezes querendo que suas necessidades econômicas, sociais, emocionais sejam resolvidas, quando na verdade Deus quer dar a elas muito mais. E você e eu, nós podemos ser usados para isso, né? E infelizmente muitas vezes até por coisas boas, né? Às vezes nós estamos tão envolvidos com nossos deveres, né, cristãos e muitas vezes religiosos, que a gente esquece que do nosso lado, no trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança, no nosso prédio, né, tem pessoas que estão ali, às vezes de cabeça baixa, precisando que alguém pegue na mão e levante essa pessoa, né, para ela poder se achegar mais perto de Deus, né. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, não paramos para poder olhar, né. Então, eu quero te perguntar também, com quem que você tem se interagido hoje, né? Quem você tem parado, né, para poder ajudar, estender a mão, para ajudar a se aproximar de Deus, né? Essa vocação, essa missão, não é só para pastores, para líderes, né? Essa missão é para toda a igreja, é para mim, é para você, é para todos nós, para todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. E Pedro e João, eles sabiam que dinheiro não resolveria o problema daquele homem. Ouro e prata não resolveriam esse problema. E aí a gente destaca o versículo 6, que Pedro disse assim, ó: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Olha que interessante, né? Primeiro os apóstolos, eles reconhecem que eles são limitados, não têm ouro nem prata, e depois disso eles oferecem o melhor que eles podem oferecer. Eles falam, né? Mas o que tenho, isso eu vou te dar. Né? Em nome de Jesus, levanta, anda. Eles já tinham visto Jesus fazer isso, né? Lá em Lucas fala sobre isso, quando Jesus cura um paralítico que é trazido pelos amigos, né? Eles já tinham também feito milagres também, quando Jesus comissionou eles para poder pregar o evangelho em diversas cidades, né? Para anunciar o reino de Deus. Então eles estavam acostumados a ver aquilo ali, mas agora eles estavam desenvolvendo a sua vocação em sua plenitude. E eles tinham o melhor. O que é o melhor? O poder do Espírito Santo, é o Evangelho de Jesus e também é o nome de Jesus que pode curar todo aquele que tiver fé, né? E quantos ao nosso redor não estão precisando, né, de uma mão amiga, de uma ajuda? Você, meu irmão, minha irmã, tem, assim, estendido a sua mão para ajudar? Eu queria te encorajar a refletir nessas coisas. E para poder te ajudar a pensar nessas coisas, eu quero falar um pouco da minha própria história, né? Eu lembro de várias pessoas, há 8 anos atrás, em 2011, né, 8, 9 anos atrás, em 2011, que pararam um tempo e dedicaram um tempo para poder tentar me aproximar de Deus, me aproximar do Evangelho, me aproximar de Jesus.
Eu trabalhava no BH Shopping nessa época e tinha um amigo lá que chama Pamplona, Antônio Pamplona, e um dia ele me chamou para eu poder ver um vídeo sobre a conversão de um cantor gospel aí. E aquela história batia muito com a situação que eu estava vivendo, né? Problemas com álcool, com pornografia, com relacionamento. E aí ele contando como que Jesus transformou a vida dele. Aquela mensagem ali me tocou, só que ainda eu não tinha dado atenção para aquelas coisas. Depois disso, um outro colega meu, né, ele me levava sempre para igrejas evangélicas e aí a gente ia nos cultos, eu não entendia nada, mas ali Deus já estava querendo trabalhar na minha vida. Aí duas irmãs minhas também me convidaram para poder ir à igreja e os irmãos, a primeira vez que eu conheci a igreja em 2011, os irmãos me convidaram para poder estudar a Bíblia, aí eu pude entender um pouco quem é Jesus, né? E depois de um tempo eu comecei a buscar, né, conhecer Jesus e graças a Deus Ele transformou a minha vida, aqueles problemas do passado, Deus tem regenerado, né, transformado a minha vida a cada dia. Hoje eu posso ter o privilégio, né, de compartilhar aqui com cada um de vocês. Então, se você está vendo esse vídeo aí, talvez seja o momento de você parar e começar a buscar a Deus de todo o coração, que eu tenho certeza que Ele vai fazer uma transformação imensa na sua vida, né? Então, eu queria lembrar também que, na verdade, Deus, quando Ele criou todas as coisas, não era para poder existir o mundo do jeito que a gente vê hoje. No plano de Deus para o mundo não era para existir nada dessas coisas, né? Doenças, enfermidade, morte, muito menos exclusão social. Depois que o pecado entrou no mundo, é que essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas graças a Deus, né, que Ele fez um plano, né, para poder restaurar as nossas vidas, porque Deus Ele é um Deus de inclusão, né? Ele deseja que todos cheguem até perto dele, né? E não importa, né, qual que é o problema que ele ou ela tem, né, que você tem, né? Deus é capaz de transformar completamente a sua vida, né? E quem entendeu muito bem isso foi o apóstolo Pedro. Numa de suas cartas, em 2 Pedro 3, no versículo 9, olha que interessante que fala lá. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não se demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então esse é o desejo de Deus para toda a humanidade, né? Que todos cheguem ao arrependimento. Claro que não é todo mundo que vai chegar, porque muitos a gente vê que não crê, né? E não vão crer, mas o desejo de Deus, do coração de Deus sempre foi esse, né? Que todos cheguem ao arrependimento. E para isso Ele criou uma estratégia, esse plano já estava pronto, né? E esse plano é o Evangelho. É o Evangelho, e aqui eu quero destacar, né, que a cura daquele aleijado, ela não foi colocada ali por Lucas por acaso, né? Essa cura, ela aponta que Jesus, ele continuaria trabalhando por meio da vida dos apóstolos, e hoje também ele trabalha por meio da igreja. O Espírito Santo trabalha por meio da igreja, né? E a promessa é que Deus um dia vai restaurar todas as coisas, e essa restauração começa com a transformação da minha vida e da sua vida também. E nós temos uma missão, né? De ajudar as pessoas a serem mudadas, transformadas por Deus. O Espírito Santo, ele sabia que ao curar aquele paralítico ali, ia atrair as multidões, né? E é exatamente o que acontece. No final do versículo 10, fala assim, ó: todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido, com o que tinha acontecido com o mendigo, né? E aí, os apóstolos, eles tiram o foco deles no versículo 11 e 12, e eles falam: para que vocês estão olhando para nós? Não foi a gente que fez esse milagre, isso é Deus que está fazendo isso, né? Eles apontam, eles tiram o foco deles e apontam para o que Deus estava fazendo ali, né? E o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E aí a gente já entra no segundo bloco, né? Que fala sobre a pregação de Pedro. Então Pedro ali, ele faz uma pregação, né, do Evangelho, né? E ao final ele fala de um chamado ao arrependimento. Então dos versículos 13 ao 16, depois você pode ler
com mais calma aí na sua casa, a gente vê um padrão na pregação de Pedro, né? No capítulo 2 a gente viu isso, né? O padrão que Pedro utiliza. Primeiro ele dá a má notícia, né? E qual que é a má notícia, né? Vocês entregaram Jesus para ser morto. Vocês negaram Jesus, né? Publicamente. Vocês pediram que ele fosse crucificado no lugar de um assassino. Vocês mataram o autor da vida. E isso para nós, o que fica de ensinamento, né? Que nós que já somos cristãos, nós precisamos, né? Precisamos ajudar as pessoas a entenderem que os seus pecados, né? E os meus pecados foram que levaram Jesus para a cruz, né? Então, esse é o entendimento que a gente deve passar para as pessoas. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Talvez você que nos assiste hoje acha que você não teve responsabilidade, né, por poder levar Jesus para a cruz, mas você também levou Jesus para a cruz, né? Você gritou também junto com aquele povo lá, crucificam, né? E trocou ele por um assassino, né? E só que também a mensagem do Evangelho, ela tem um segundo passo. O segundo passo foi dar a boa notícia, né? O Evangelho, ele é completo com a boa notícia, né? Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, né? E se vocês tiverem fé, né? Assim como pela fé, esse mendigo aqui, ele está levantando e andando, pela fé também Jesus pode transformar e regenerar a vida de todo aquele que nele crê, né? Ele pode transformar essas vidas, né? Então, a pregação do Evangelho, ela também, para se completar de vez, aí fecha com chave de ouro, tem sempre um chamado ao arrependimento. E é o que a gente pode ler aí nos versículos 19 e 20. Olha o que diz. Pedro pregando, né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Olha que incrível, né? A pregação de Pedro é completa, má notícia, boa notícia e agora arrependimento. A verdade é que sem arrependimento não tem como alguém voltar para Deus. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você não está voltando para Deus. E sem voltar para Deus, sem se arrepender, sem ter uma mudança de vida, né? O que é arrependimento? É mudança de vida. Você está afastado de Deus, de repente você cai em si e volta-se para Deus, né? Lembra lá em Lucas 15, né? Quando aquele menino, ele saiu, gastou tudo que tinha, ele caiu em si, ele volta para os braços do pai, né? Demonstrando que estava arrependido. Então isso que é arrependimento. Sem arrependimento também não vai existir fé. Sem fé não vai existir perdão de pecados e muito menos uma vida restaurada. Então esse versículo 19 e 20 nos faz refletir nessas coisas. E eu gostaria também, assim, de terminar, de concluir com uma palavra que tocou assim no meu coração ao estudar esse capítulo, né? E está aí logo em seguida no versículo 21, né? Eu vejo aqui uma grande promessa, né? Olha o que fala. Atos 3, 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. O Evangelho, ele diz que Jesus, ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, e Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus para nos dar provas, né, de que a ressurreição ela é verdadeira e também para nos dar evidências da nova criação que vai ser restabelecida por Deus, né, dos novos céus e da nova terra. Então a última palavra aqui é restauração, né? Um dia Deus vai restaurar a criação, aquele mundo perfeito, sem pecado, ele vai existir, essa promessa já foi dada para nós e Jesus concluiu isso, né, dando provas com sua morte, sua ressurreição. E a pregação de Pedro, ela é completa. Ele fala, né, da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, que eram os patriarcas, né, os detentores da aliança com o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E ele também fala de Moisés,
que liderou o povo ali, a gente estudou isso na Páscoa, né? Liderou o povo quando eles foram libertos da escravidão e chegaram à terra prometida por meio de Josué. E ele também fala dos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento ele apontava para a vinda do Messias, que é Jesus. E a morte e a ressurreição de Jesus, ela tem por objetivo, né, nos levar ao arrependimento e à volta para Deus, e nos fazer também entender que por meio de Jesus Cristo, né, Deus faz uma aliança conosco e nos levará para morar com Ele na eternidade. Todo aquele que crê, né, vai morar com Deus na eternidade. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, o que Jesus fez, né, para que você tenha acesso a essa fé também. E quero terminar agora com Apocalipse 21, de 1 a 4, que fala dessa grande promessa, né, de restauração. E aqui quem fala é o companheiro de Pedro, né, o apóstolo João. Olha o que fala. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a grande promessa, né, que hoje está acessível a mim e a você. Então eu queria deixar isso, né, que Deus nos oferece, né, uma cura completa. Ele nos restaura por meio do Evangelho e que Ele também nos dá vida nova, né, aqui na terra e nos mais altos céus. E deixar algumas lições que eu pude tirar aqui. A primeira delas é que a religião ela exclui pessoas, só que Cristo e nós também, né, devemos incluir, né, todos são bem-vindos no reino de Deus desde que se arrependam, né, de seus pecados. Todos são bem-vindos. E a segunda coisa, nós podemos interagir, olhar, ajudar, estender a mão e levantar, ajudar os outros a terem fé em Jesus. Nós podemos também orar e aproveitar cada oportunidade que o Espírito Santo der para a gente pregar o Evangelho. A gente deve também, aqui eu pude aprender que a gente deve conhecer também o Antigo Testamento. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento falam de Jesus. Então eu queria te encorajar a ler a Bíblia toda. Eu estou lendo o Antigo Testamento, eu queria te encorajar também. Leia a Bíblia toda, aproveita o tempo que você tem, né? E por fim, né, a gente pode se alegrar com a promessa de restauração de Deus, né, que Deus vai fazer com a criação. Então fica com essas coisas, tenha um ótimo domingo e na quinta-feira a gente vai continuar no capítulo 4. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelo Senhor dar para a gente, né, Pai, a esperança de uma nova vida nos céus e numa nova terra que o Senhor criou. Obrigado pelo poder do Seu Espírito Santo de fazer todas as coisas por meio do Evangelho. Obrigado, Pai, que o Senhor possa encorajar cada um dos meus irmãos e amigos a refletir nessas coisas e que a glória do Seu nome esteja sempre conosco. Nos abençoe no santo nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos.